Perguntinha básica. A de sempre. Com certeza que você sabe qual é. Nós estamos trabalhando então o livro de Eclesiastes. E a perguntinha básica de sempre, aquela boa e velha pergunta é: vocês têm lido o livro de Eclesiastes? Vocês leram o livro de Eclesiastes essa semana? Boa. Bom, nós chegamos então ao capítulo 8. Olha aí, vamos aguardar. Lucas, tu me alcança meu celular, por favor. Nós chegamos então ao capítulo 8 de Eclesiastes. A Cássia iria dar essa aula hoje, mas como eu estava explicando para vocês, por motivo de saúde ela não vai poder. Depois a gente vai ver uma aula para ela repor essa. E nós vamos então ler o capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 9. Peço que... Alguém está sem Bíblia? Alguém precisa de Bíblia? Eu tenho uma sobrando aqui. Precisa? O Noah precisa alcançar. Eclesiastes 8. Podemos ler? Show. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que lhe bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar: o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo o propósito. Porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para o seu próprio mal. Até aqui. Bom, Salomão então ele passa, o pregador, ele passa então a dar alguns conselhos sobre a sabedoria. Primeiro, no versículo 1, ele vai fazer uma espécie de poema sobre a sabedoria e ele vai exaltar a sabedoria. E do versículo 2 até o versículo 6, parte A, ele nos ensina o como, o porquê, obedecer e como a gente deve se relacionar com a autoridade civil, que é um assunto bastante importante nos dias que a gente está vivendo. Do versículo 7
até o 9, ele traz à tona a limitação da sabedoria humana. Porque, até certo ponto, com a sabedoria que nós temos, a gente vai tranquilão. Aquilo que nos foi dado, a sabedoria comum, a gente vai e governa a vida tranquilo. Mas existe uma limitação para isso. Bom, então o que acontece? A dificuldade é em entender o texto, na verdade, né? Diz o versículo 1 o seguinte: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação dessas coisas? Quando a gente olha para essa pergunta, de cara, assim, a gente olha para a pergunta e diz: quem é como o sábio? E quem sabe discernir corretamente as coisas? Do ponto de vista que o pregador vem tratando a sabedoria, porque vocês percebem que ele vem tratando a sabedoria, o conhecimento, o dinheiro, o poder, a glória, as coisas que a gente pode alcançar, como nada, como de uma perspectiva muito cética. E logo a gente teria uma resposta, então, naturalmente negativa diante dessa pergunta. Quem é como o sábio? Ora, se a sabedoria não tem muito poder nesse mundo, né? Porque ela vai nos produzir fadiga, cansaço, conhecimento, né? Então, quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A gente poderia esperar um grande ninguém de Salomão, né? Assim como em muitas vezes. Mas aí a resposta diz o seguinte, uma espécie de resposta, né? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Raciocinando, então, como é que a gente concilia isso? Né? A resposta, obviamente, não é um grande ninguém, né? Então, se ele nos perguntasse quem é o sábio e quem sabe a interpretação das coisas, nós não podemos dizer que é ninguém. Porque ele agora exalta e diz, a sabedoria faz reluzir o rosto. O rosto de quem? De um animal? Não, o rosto da pessoa que a tem. Logo, a interpretação que a gente pode tirar e que nós podemos utilizar para entender corretamente o texto é que a sabedoria, ela existe, mas ela é rara. Acho que é 7:28 de Eclesiastes. Aqui, ó. Olhem, na mesma página, olhem ali para o 7:28. O juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens achei um como esperava. A sabedoria, ela é rara. E quem tem essa sabedoria, ele se destaca, ele é diferente. Logo, a sabedoria faz reluzir o rosto. Quando tu olha o rosto de uma pessoa sábia, e aí nós temos alguns exemplos no Antigo Testamento, quando Moisés ele desce do monte Sinai, eu ia dizer Horebe, mas era Horebe que fumegava, né? Quando Moisés desce do Monte Sinai, ele desce com o semblante resplandecente, de modo que o povo quase não podia olhar para ele. Também, a gente tem um exemplo de Daniel, que quando ele chega na Babilônia, o semblante dele, a aparência dele, quando ele decide não se contaminar com os manjares do rei e comer somente legumes e água, todo mundo percebia, olha, esse cara aí é diferente. O semblante dele, ele está mais formoso de aparência. Lógico que a sabedoria não vai fazer a gente ficar bonito, não tentem, tá? Fiquem bem tranquilos. Quem nasceu feio, infelizmente, é complicado. Mas, distrações à parte, Daniel tinha um semblante diferente. E era o cara mais sábio da Babilônia. Entende? Então, a sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Essa é a interpretação. Então, Salomão está exaltando, o pregador ele está exaltando a sabedoria e dizendo que ela é uma questão rara. E quando alguém tem, tu percebe, essa pessoa é diferente. Versículo 2 ao 5, ele começa então, depois desse poema falando da sabedoria, ele passa então a nos orientar como lidar, por que lidar e como nos submetermos à autoridade civil.
a gente se relaciona todos os dias com a autoridade civil. Todos os dias. Claro que não no mesmo contexto da época de Salomão, porque é da época do pregador. Por quê? Porque o contexto aqui é de um rei. A gente não tem rei. Nós temos uma república. Nós temos um presidente. Então, nós nos relacionamos também com a autoridade civil. Mas, quando ele fala aqui que a autoridade civil tem o poder supremo, é porque era um rei, né? Então, o rei, ele tinha o poder supremo na nação. Já o presidente, não. Nós temos aí os poderes. Vocês que estão no colégio deveriam saber do colégio sabendo, mas às vezes não sabem. Então, poder executivo, judiciário, legislativo. Em algum momento o colégio precisa ser moderador. Mas, enfim. Então, todos os dias nós nos relacionamos através da obediência às leis, através da composição de contrato, daqui a pouco na junta comercial. A gente tem que ir diante de um poder judiciário para, sei lá, denunciar alguém, para prestar queixa contra alguém. Então a gente se relaciona, mas principalmente com um presidente, governadores, prefeitos e o poder legislativo que a gente vota. E aí está um certo problema, porque a gente vê muita idolatria, muito fanatismo, pessoas achando que o Bolsonaro ou que o Lula são a solução. Mas o Moro desistiu, agora estamos perdidos. Tem gente que acha isso, mas não. O Senhor Jesus é a nossa esperança. Não adianta a gente reconhecer em homens a salvação, porque a salvação não vem deles. Se o Senhor Jesus não quiser abençoar o Brasil, ele não vai abençoar. Se o Senhor Jesus quiser julgar o Brasil, ele vai julgar, porque ele sim é o Rei soberano, o Rei supremo. Pois bem, e ele diz o seguinte, eu digo a você, observe o mandamento do rei, isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da sua presença, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que ele bem entende. Ele é o rei aqui. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar, o que você está fazendo? Ninguém chegava para o rei, está fazendo errado, tipo assim, só os profetas. Natan que o diga. Né? Natan chegou em Davi e disse, está fazendo errado. Tinha uma ovelhinha lá e o outro tinha duas. Eu falei, pegou o outro. Denunciando o pecado do rei. Pois bem, e nós temos aqui alguns motivos e alguns como nos relacionarmos com a autoridade civil. Primeiro, como nos relacionar com a autoridade civil? Primeiro, obedecendo o mandamento do rei, obedecendo às leis do nosso país. Nós somos chamados a obedecer às leis do nosso país. Algumas leis um tanto difíceis, algumas leis que a gente discorda, algumas leis que a gente discorda muitas vezes. Mas a gente mora no Brasil e nós precisamos obedecer às leis do Brasil, pagar os impostos do Brasil. E isso está em total consonância com Jesus e Paulo. Jesus nos falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Paulo falou, vocês devem se submeter a toda autoridade constituída por Deus. Toda autoridade instituída foi instituída por Deus. Ela é um servo de Deus, ela é um diácono de Deus para punir o mal e promover o bem. Paulo diz isso aos Romanos capítulo 13. Então, como nos relacionarmos com a autoridade civil? Primeiro, cumprindo as leis, obedecendo às leis. Se a lei fala que a gente não deve matar, então a gente não mata. Se a lei fala que a gente deve comprar nossas coisas e pagar, então a gente compra e paga. Não bota no cartão de crédito, parcela o cartão de crédito pro resto da vida. Entende? Então, tu começou a trabalhar agora, vai ter cartão de crédito, né? Pode ter, só usa direitinho. Entendeu? Bom. Segundo,
no versículo 3, não tenha pressa em sair da sua presença, nem insista em fazer o que é mal. Aqui num contexto em que, por exemplo, tu está diante do rei, tu é um soldado do rei, e o rei faz um troço que tu não gostou. Não tenha pressa, não sai da sua presença, não vira a cara, vira as costas para o rei e vaza da presença dele. E nem queira fazer um motim contra ele também, não se apresse em não fazer o que é mal obstinadamente. Então nós devemos não fazer obstinadamente o que é mal, nós devemos fazer o bem, nós devemos promover o bem, nós devemos ser pacificadores. Em Mateus capítulo 5, bem-aventuranças, né? Bem-aventurados são os pacificadores. Bom, então, 2 como, e agora 3 motivos. Primeiro motivo, pelo qual nós devemos nos relacionar dessa forma com a autoridade civil. Primeiro motivo, teológico, né? Então, diz ali, eu digo a você, observe o mandamento do rei, versículo 2, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Nós somos cristãos, nós obedecemos a Bíblia é a nossa confissão, a Bíblia é o nosso juramento. Nós nos batizamos, e quando nos batizamos, nós declaramos publicamente, eu creio que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, e que a palavra é a revelação completa e final de Jesus. E que essa palavra é a minha regra de fé e prática. Nós fizemos esse juramento implícito no batismo. Então, por conta do nosso juramento, e porque a palavra nos fala, abram Romanos 13. Abram Romanos 13, por favor. Acho que é Romanos 13, 14, na verdade. Se não me falha a memória, é 14. Estava falando 13 até agora, mas... Não, talvez seja o 13 mesmo. Não, é o 13 mesmo, tem toda a razão. No 13. Vejam o seguinte, a palavra de Deus, o assim diz o Senhor, né? Romanos capítulo 13, Novo Testamento. Esperar. Versículo 1, bem tranquilão. Diz o seguinte, assim diz o Senhor, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não existe autoridade que não proceda de Deus. Como assim, Gabriel? Sim, assim diz o Senhor, não existe autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, até mesmo aquelas que nós votamos e que fazem a vontade contrária à vontade de Deus. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A gente já vai entrar num ponto específico dessa passagem, mas seguimos. Porque os magistrados não são para temor quando você faz o bem, e sim quando você faz o mal. Ou seja, tu não tem que nem temer a polícia tem que ser o teu parceiro quando tu faz o bem. Mas se tu fizer o mal, ele vai dizer. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro, aqui é diáconos. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que traz consigo a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, o motivo teológico é por conta de que nós juramos que isso aqui é a palavra de Deus, a nossa regra de fé em prática. Então nós devemos nos submeter à autoridade civil, porquanto nosso Senhor nos manda através do apóstolo Paulo. O segundo motivo não somente porque é do rei ali o direito de constituição, então, né, ele foi constituído por Deus, mas porque ele tem autoridade. E uma autoridade eficaz.
no sentido civil. Então, se tu não te submeter ao rei, tu vai ser preso. Simples. Curto e grosso. Se tu não te submeter à autoridade civil, tu vai estar transgredindo uma lei. Não se submeter é, basicamente, transgredir as leis, né? Então, tu vai ser preso. Tu vai sofrer as punições, as consequências naturais de não se submeter à autoridade civil. E o terceiro é para que nós não experimentemos nenhum mal. Faça o bem e você terá o louvor dela, da autoridade civil, né? Agora, faz o mal para te ver. Pelo menos era para ser assim, né? Era para ser assim. Faça o mal e o Estado traz sobre ti a espada. A espada é para te fazer um carinho assim? Não, a espada é feita para cortar, né? Na época de Paulo, e tem países que têm a pena de morte, enfim. Não é uma discussão que a gente precisa necessariamente trazer aqui. Mas eu trago um ponto para a gente discutir, que é importante, principalmente no contexto que nós estamos vivendo e talvez nos aproximando, que é o seguinte: se a palavra de Deus manda a gente se submeter, existe algum limite para essa submissão? Por exemplo, eu preciso me submeter a toda e qualquer lei, independente de que essa lei fira a palavra de Deus ou a nossa regra de fé? Ou eu tenho a possibilidade de desobedecer uma lei em nome da minha fé? O que vocês acham? Alguém quer emitir uma opinião? Fazer algum comentário? A palavra é superior à lei? Ok. Alguém mais? A Joana concorda com o Lucas. Veja bem. É isso aí mesmo. Bom, acho que é Pedro. Eu não anotei essa referência. Se alguém lembrar de cabeça, mas a gente acha aqui rapidinho. Bom, eu não achei a referência aqui, mas Pedro, escrevendo, se eu não estou enganado, é a sua primeira carta. Se alguém achar a referência, eu agradeço. Pedro, escrevendo a sua carta, ele nos fala que é muito melhor nós obedecermos a Deus, convém obedecer primeiramente a Deus do que aos homens. E a gente tem visto, e a gente viu isso, a gente tem se aproximado muito desse cenário. Por exemplo, a gente tem visto muitos países aprovando a lei do aborto, aprovando o aborto, tipo assim, até 6 meses, teve um país, eu não sei, não lembro qual é, que aprovou o aborto, tranquilaço, legalizou o aborto, né, até 6 meses. Eu acho que foi a Colômbia. A França também, né, França também, Argentina. Então, como assim, aborto, tu tá matando uma outra vida? Aí eu vou, então, não, o Estado me permite, eu posso fazer então, né? Não, convém obedecer ao Senhor e não aos homens necessariamente. Primeiro tu obedece a Deus. Se a lei estiver em conformidade com a palavra de Deus e com a nossa fé, que é a palavra de Deus, então a gente pode cumprir. Outra coisa é a respeito, por exemplo, houve muita discussão sobre isso na pandemia. Não pode cultuar na pandemia. Como assim não pode cultuar na pandemia? Até onde vai a nossa liberdade religiosa? Até onde vai obedecer um decreto que ordena o fechamento de igrejas?
uma discussão bastante complexa, mas vocês estão inseridos nesse meio e vocês precisam estar inteirados desse tipo de assunto para que a fé de vocês seja muito mais firme. E se necessário, vocês vão ser chamados a batalhar pela fé. Não estou dizendo pegar em armas. Isso aí é loucura. Enfim. Mas existe um ponto em que nós podemos desobedecer a autoridade civil para poder obedecer ao Senhor. Daniel é um exemplo disso. Daniel não. Misael, Ananias e Azarias. O rei Nabucodonosor, vocês bem lembram, disse o seguinte, ó, eu vou fazer uma estátua e quando rufarem os tambores, quando tocar a música, todo mundo se dobra, beleza? Beleza, então tá, construiu a estátua, foi lá, preparou os músicos, chamou todo o povo e bota aí. Vamos lá, toca a música. Tocou a música. Todo mundo se dobrou e aí Misael, Ananias e Azarias não. Eles ficaram lá paradinhos, eles desobedeceram a autoridade civil, eles desobedeceram ao rei. Eles foram punidos? Foram. Mas o Senhor guardou eles. Então convém primeiramente obedecer a autoridade civil, ok, mas primeiramente obedecer ao Senhor. Se a autoridade civil estiver em consonância ali com a palavra de Deus, tranquilão. E é o que geralmente acontece. Mas em alguns pontos acaba a gente tendo essa dificuldade. Eu até dou um conselho para quem já tem título de eleitor. Antes de votar, antes de escolher o candidato, avalia se esse candidato ele está em conformidade com a tua fé. Avalia se esse candidato ele não fere princípios da palavra de Deus. Gabriel, não tem nenhum candidato que seja contra o aborto. Bom, não tem nenhum candidato para a gente votar daí. Não tem nenhum candidato que não diga que vá permanecer liberdade religiosa no país. Bom, infelizmente não tem nenhum candidato para a gente votar. Agora, tem um candidato que não esperem um candidato cristão. Esperem um candidato que cumpra as leis e que não esteja contra a palavra de Deus. Pois bem, vamos seguir. Do versículo, após todos esses conselhos de sabedoria, então que Salomão ele nos propõe, nos insta, ele chega no versículo 6 e diz o seguinte: porque há um tempo e um modo para todo propósito. Ou seja, aquela pessoa que é sábia, a pessoa que tem sabedoria, ela vai discernir o tempo e o modo de tomar as decisões. E ele continua dizendo o seguinte: porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Que mal é esse? E aí ele se depara novamente a partir do versículo 7 com o mal que ele já pegou diversas vezes para refletir durante o livro, que é o mal da morte, que é onde chega o limite da sabedoria humana. E ele diz o seguinte: ninguém sabe o que vai acontecer, não tem como prever. O mais sábio dos seres humanos não tem como prever o que vai acontecer no futuro. Pois quem é que pode dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter. Espírito aqui é o espírito de vida. Por que a gente entende que é o espírito de vida se é a mesma palavra para vento? Porque em seguida ele já começa a falar o seguinte: cadê? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Eclesiastes, capítulo... tu achou a referência? Pedro, Atos 5:29. Vou terminar esse raciocínio e volto lá. Muito obrigado. Pois bem, e ele fala então que não tem ninguém que tenha poder para reter o próprio espírito. E não tem ninguém que pode saber o dia da morte. A sabedoria humana, o conhecimento humano, ele vai nos levar até certo ponto. Até.
o limite da morte. E a gente pode lutar o quanto a gente quiser contra a morte na sabedoria humana. Não tem como transpor. A morte é o último limite para a sabedoria humana. Não há como escapar desse combate e a maldade não poderá livrar os que o praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Ele finaliza com uma questão. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para o seu próprio mal. A interpretação desse versículo é o seguinte: basicamente, toda vez que uma pessoa tem domínio no sentido absoluto sobre outra pessoa, isso é para o mal da pessoa dominada. Vocês vão ver. É basicamente generalizado. Existem pouquíssimos reis que tiveram poder absoluto, e aí esses não quiseram arrogar para si necessariamente o poder absoluto e resolveram ser um tanto mais pacíficos nessa parte. Mas os reis que arrogam para si o poder absoluto e muitas vezes o título de Senhor Deus ou qualquer outra coisa, os absolutistas sempre oprimem o seu povo. Sempre oprimem o seu povo. Salomão termina com esse pensamento e eu quero aplicar algumas questões a vocês. Lembrem, o pregador aqui ele está sempre escrevendo, e fica bem claro no versículo 9, tudo isso eu escrevi enquanto eu comecei a pensar nas questões que acontecem debaixo do sol. É por isso que a perspectiva de sabedoria em Eclesiastes é sempre cética. A sabedoria não vai além da morte. A sabedoria só traz enfado. Mas como assim, se ele escreveu e ele fez uma poesia gigante em Provérbios sobre a sabedoria? Ele trata a sabedoria como uma pessoa em Provérbios no capítulo 8 e louva a sabedoria como a questão mais alta, porque aqui ele está falando sobre uma perspectiva sem Cristo, debaixo do sol, sem o temor do Senhor ainda. Então lembrem disso. Aqui ele não considera a graça de Deus. Aqui é uma questão abaixo do sol. Mas a gente sabe que acima do sol, como a gente já raciocinou aqui, acima das nuvens, existe um sol brilhante. Acima do sol existe um Deus que enviou seu Filho, que morreu por nós, que nos salvou. E nós olhamos para isso agora com uma perspectiva, olhando acima do sol, olhando para o Senhor, para que nós possamos tirar disso algumas aplicações. Então, a primeira aplicação que eu trago é a respeito do versículo 1, parte B. Nós cristãos, nós somos conhecidos pela nossa bondade, pelo nosso amor pelas pessoas, pela caridade. Historicamente, sempre foi assim. Olha lá na igreja primitiva. Atos capítulo 4, capítulo 2, versículo 48, 46 por aí, fala que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, em cada alma havia temor, toda aquela história, e eles contavam com a simpatia de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A igreja primitiva sempre, e a igreja cristã, os cristãos de verdade, sempre foram conhecidos pela sua bondade, pelo seu amor, porque é assim que nós somos. Nós procuramos refletir o nosso Deus. Jesus, ele era bondoso, amoroso, gentil. Olha, deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês. No episódio da mulher adúltera, não existe maior ternura, maior perdão, maior amor do que Jesus demonstrou. Olha, cadê os teus inimigos? Foram embora porque eles não tinham como te atirar uma pedra, porque eles tinham pecado. Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Quando Lázaro morreu, e Jesus chega, ele olha, Lázaro morreu, era o melhor amigo dele, tipo assim, e Jesus chorou. Então, nós
somos conhecidos pelo nosso amor, pela caridade, só que ninguém demonstra caridade de cara amarrada, de cara fechada, como diz o Leon. Batizado no vinagre, parece que batizaram o cara no vinagre, está sempre emburrado, não fala com ninguém, a vida está sempre uma droga. Não é, cara. O Espírito de Deus, ele nos leva a ter uma certa leveza na vida, uma felicidade que até nos momentos mais difíceis, momentos de turbulência, nós temos paz, nós temos felicidade em Jesus de verdade. E não é à toa que a gente escuta diversos testemunhos. Ah, eu vi que tu era diferente. Ah, eu vi que tu é diferente. Ah, eu vi que tu é diferente. Tu faz... A gente é assim. Então eu exorto vocês. Vejam se a vida de vocês condiz com isso. Ou se daqui a pouco não parece que tu foi batizado no vinagre mesmo. Veja bem. Para que a gente tenha essa sabedoria, que não é a sabedoria do mundo, mas nós temos a mente de Cristo, nós temos o conhecimento de Cristo, e esse conhecimento com certeza faz reluzir o nosso rosto, por mais que não deixe a gente mais bonito fisicamente, que a gente queria, né? Mas com certeza nos deixa mais agradáveis como pessoas. Segunda questão, e que a gente já falou também, no tempo que a gente vive, a gente precisa de muita sabedoria do alto, sabedoria de Deus, para a gente se relacionar corretamente com as autoridades, principalmente como votantes, como eleitores. Tomem muito cuidado, olhem para a palavra de Deus, orem ao Senhor e avaliem os candidatos, para que nós votemos corretamente no tempo de eleição, porque isso é agradável ao Senhor, que nós tomemos decisões corretas. E por fim, também existe um certo espaço para a gente desobedecer uma autoridade civil. Não, a gente não vai abrir mão da verdade da palavra de Deus. A gente não vai jamais dizer que o certo agora é errado e que o errado agora é certo. Tem uma frase que diz: o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja praticando. E o certo é certo, ainda que ninguém esteja praticando. A gente precisa fazer o certo e rejeitar o errado. Porque é isso que o Senhor Jesus, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem, nos ensina através de Eclesiastes. Amém? Vamos orar. Em seguida, se alguém tiver alguma pergunta, espero que não, a gente responde. Se eu não souber responder, certamente o Raul vai saber. O Raul é mestre. Bom, oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite em que o teu Espírito nos trouxe a verdade da tua palavra, Senhor. A tua palavra é o teu caráter revelado, a tua vontade revelada, Senhor. A tua palavra, ela apruma a nossa alma, apruma o nosso conhecimento, apruma a nossa vida, Senhor. Deus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo, ele aplique a tua palavra no nosso coração, ele mude o nosso caráter, ele mude a nossa forma de viver, mude a nossa forma de ver a vida, Senhor. E que isso redunde, Senhor, que isso produza glória para o teu nome, Senhor. Que isso produza amor entre os irmãos. Que isso produza, Senhor, muito fruto nessa noite na vida dos adolescentes. É isso que nós oramos, Pai. Que esses adolescentes, ouvindo a tua palavra, eles vivam conforme a tua palavra. Que eles vivam no colégio, em casa, nos seus relacionamentos com os pais, com os professores, com os amigos, com os irmãos. Que isso tudo, Pai, seja pacificado. Que isso tudo, Senhor, seja norteado pela tua palavra, Senhor. É isso que nós oramos. Amém. Amém. Bom, alguém tem alguma pergunta? Fechou todas então. Raul,
Alguma consideração? Amém. Alguém trouxe rango? Eu vi que alguém derrubou alguma coisa ali. O Zeke. O que tu derrubou ali, Zeke? É só o refri? Bah, achei que você ia trazer um bolo da Geni Duarte. Bom. Teria cuidado melhor. Bom, pessoal. Breve xixizinho de sempre. Não se manifestaram no grupo, pessoal. A gente chamou vocês no grupo e ninguém disse um. Exato, exatamente. Acho que a gente poderia frisar. E cara, vocês são irmãos, tá ligado? Vocês são irmãos de todos os que vêm aqui. Aperta, chega aí, por que tu não foi na igreja? Ah, mas tu não tem nada a ver com a minha vida. Exortando-vos uns aos outros, ou seja, dando pitaco na vida um do outro. Entendeu? O amor não suspeita mal. Ninguém vai suspeitar mal de ti. Ai, tu tá me cuidando, tu tá me investigando. Não. Tu é cristão, cara. Se tu é cristão, tu quer que os outros cuidem de ti. Acabou. Bem simples. Beleza? Então, pessoal, perguntem para as outras pessoas por que não vieram. Faltando a Cris, faltando a Alexandra, tá faltando as gurias da Aline, tá faltando quem mais? O Zeke. A Kézia não veio, mas a Kézia avisou. Tá faltando a Cássia, por motivo de saúde. O Dani, porque tinha reunião de presbitério. Nicole. Dani tava mal? Não avisou no grupo. Tava lotado isso aqui. Então, pessoal, é importante. E não esqueçam, orem pelo Raul, pelo Dani, por mim. Orem uns pelos outros, tá bom? Acho que é isso, né? Estamos despedidos na paz do Senhor.